que a CPSI é a melhor estratégia para criar soluções de IA e também outras tecnologias, e especialmente em colaboração com as empresas. Boa tarde, estar com vocês mais um encontro nacional de inovação, que é uma grande honra para participar de um momento histórico que une profissionais de inovação, magistrados em Salvador, na Bahia. Momento de calor, mas também novas tecnologias que foram apresentadas especialmente à inteligência artificial. E eu fico muito impressionado, aí já quero dar os meus parabéns ao líder deste evento, pelo Judiciário Exponencial, a Piccoli, e também a pessoa presidente do Ricardo, que é o diretor de tecnologia da inovação do Tribunal de Justiça da Bahia. Quero dizer que a programação está simplesmente espetacular, porque vocês estão trazendo o que há de mais avançado e sofisticado em tecnologia, especialmente inteligência artificial, para os participantes. A partir desse momento, deste evento grande, os participantes terão condições de implementar na prática soluções de inteligência artificial para transformar ainda mais a nossa justiça, especialmente a justiça estadual. E algo que me chamou muita atenção no evento é que foram apresentados uma série de casos práticos de IA. Ao longo do evento, desses 2 dias que vocês já estão no encontro, vocês trabalharam também cases de segurança na aplicação de inteligência artificial, os debates éticos, trabalharam a IA generativa de uma maneira especial, inclusive apresentando cases de sucesso de empresas e também de tribunais de justiça. Então, eu me lembro de ter acompanhado cases da Xertica, da Teletex, do Estúdio 365, e também de diversos tribunais de justiça, como, por exemplo, o Tribunal de Goiás, de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte e de São Paulo. E já também cumprimentando aqui o Daniel, diretor do Rio de Janeiro, que apresenta cases de inovação. E a nossa conversa agora é a partir de todas essas oportunidades, potencialidades que vocês conseguiram compreender no evento, como é que nós fazemos para contratar as empresas, as startups, as universidades e os atores do ecossistema de inovação para desenvolver para nós ou junto conosco essas inovações personalizadas para a realidade do tribunal, do seu tribunal. E aí que vem a CPSI, Contratação Pública de Soluções Inovadoras, que é um case de extremo sucesso que permite esse movimento de conexão e de inovação aberta com os tribunais em parceria com o ecossistema do mercado privado. A nossa conversa ela terá 3 tópicos. O primeiro, vamos conversar um pouco sobre inovação aberta e como esse movimento de abertura para colaborações externas está impactando o poder judiciário, especialmente os tribunais de justiça. Vamos falar, no segundo momento, sobre a Lei Complementar 182 de 2021 e a CPSI. Esta legislação ela é chamada de marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, e ela dispôs sobre essa modalidade especial de licitação que é a CPSI, que vocês hoje vão saber como já implementar na prática. E, por fim, nós vamos trazer cases de sucesso para que vocês já percebam que esse é um movimento que já começa a acontecer no ambiente do sistema de justiça e também em tribunais de contas, trazendo uma ampla segurança jurídica para a sua adoção. A inovação aberta no sistema de justiça, ela vem como um movimento de transformação. Ela vem como um movimento que permite que os gestores dos tribunais, magistrados, diretores de tecnologia da inovação, passem a desenvolver as suas soluções, os seus produtos e serviços em parceria com as empresas. Mais do que uma aquisição, é um processo em que há uma cocriação para um desenvolvimento conjunto. E na justiça nós avançamos muito até aqui, Piccoli, especialmente com todo esse ecossistema que é fomentado pelo JX, em projetos de inovação interna, em que os tribunais, por meio dos seus servidores, dos seus magistrados e as suas equipes de TI,
desenvolvem soluções. Não à toa que nós temos mais de 100 laboratórios de inovação no Brasil, nós temos centenas, quiçá milhares de cases de sucesso, e em relação à inteligência artificial, diversos projetos, e muitos deles desenvolvidos internamente. Ocorre que, desde o início do século, Henry Chesbrough já trazia as potencialidades na inovação aberta. Segundo o autor, a inovação aberta sistematiza o intercâmbio de conhecimentos e a colaboração entre diferentes instituições, atores e empresas em direção a objetivos comuns. Vejam que esse intercâmbio ele é um processo de colaboração na prática, porque é interesse do mercado privado e também dos tribunais de desenvolverem soluções que sejam próprias, personalizadas e que resolvam as dores e aproveitem as oportunidades do Poder Judiciário. A inovação aberta, assim, ela representa um novo paradigma que vai potencializar os custos na aplicação do recurso público, as tecnologias e também os conhecimentos. Pensem na oportunidade que é termos o conhecimento jurídico especializado, técnico, dos servidores da justiça, interagindo e construindo junto com técnicos, empreendedores, inovadores do mercado privado. É uma exponencialidade que nós temos nas mãos, porque nós estamos multiplicando conhecimentos e também tecnologias e trazendo um fomento a esse compartilhamento de custos. Esse movimento ele já está incorporado, inclusive, no debate internacional. No encontro que nós tivemos no Brasil, do G20, foi destacado que, em uma declaração histórica, o G20, todos os países, eles reforçaram que a inovação aberta é uma condição para o próprio desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós avançamos em soluções disruptivas, inovadoras, que vão melhorar a nossa realidade no Poder Judiciário, especialmente, mas também vamos contribuir para um desenvolvimento que seja sustentável. Esse é o ponto. Nós temos, então, aqui uma oportunidade de co-criação, é criar juntos. Mais do que adquirir uma solução, um produto de prateleira, uma solução de mercado, os tribunais passam a criar soluções que são personalizadas e em parceria com as empresas e com o mercado privado. E aqui neste encontro do Enastic e dos Tribunais de Justiça, eu vejo a participação de diversas empresas apresentando soluções. E vejo também tribunais apresentando cases de sucesso. E o que eu convido vocês a refletirem é: imaginem o que vocês, ambos ecossistemas, o público e o privado, podem criar juntos em cocriação. E essa criação, essa interação, essa conexão, ela pode ser realizada por meio de uma legislação que trouxe muita segurança jurídica para a colaboração aberta e para esse processo de abertura à inovação, que é o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. E nesse ponto eu gostaria de lembrar, trazer uma conversa que eu tive internamente em alguns tribunais e até mesmo em conselhos. Quando, há 2 anos, começamos a conversar sobre esse assunto em conselhos, em tribunais, e eu apresentava esse tema, que foi objeto de pesquisas acadêmicas, os gestores diziam para mim: Tiago, não existe uma modalidade de licitação que esteja fora da lei de licitações. Então, essa modalidade que você está dizendo para nós, dentro do marco legal das startups, pode ser outra coisa, mas licitação não é. Então, a gente não pode adotar. Então, havia um desconhecimento amplo, uma grande resistência, inclusive, a conhecer a possibilidade do uso de novos instrumentos. Ocorre que o marco legal do empreendedorismo ele veio para cumprir 2 finalidades. De um lado, nós podemos resolver problemas públicos por meio de soluções inovadoras. E esses problemas é no sentido amplo, pensando em desafios de inovação, pensando em aproveitar oportunidades de inovação que podem estar latentes e que hoje nós não conhecemos, que podemos melhorar os nossos serviços, o serviço jurisdicional, mas também a atividade administrativa dos tribunais por meio de novas tecnologias, como a inteligência artificial que está tão debatida neste evento. E o segundo, do outro lado, a finalidade nós temos a promoção da inovação no próprio setor produtivo. É o Poder Judiciário que passa a fomentar o desenvolvimento
de inovação, de novas soluções, produtos e serviços nas empresas, neste ecossistema empreendedor. E nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção e convidar os gestores, especialmente de TI, que estão presentes, e ao longo do evento eu tenho conversado com alguns, o Daniel, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um grande entusiasta da modalidade de CPSI, e também no Tribunal de Justiça da Bahia. O Franco tem pensado já em construir estratégias de abertura à inovação aberta. E os gestores públicos têm essa oportunidade de incentivar essa contratação para resolver os problemas e, por meio da inovação aberta, fomentar todo esse ecossistema. Junto com Daniel Marques, que é o presidente da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, nós apresentamos um estudo que chegou à seguinte conclusão: a adoção de um novo paradigma de inovação aberta na justiça contribui para o desenvolvimento colaborativo de soluções eficientes, céleres e que priorizam a qualidade dos serviços para os usuários. Eu gostaria de lembrar que nós vamos abordar agora uma grande potencialidade e já chegamos na parte final aqui da nossa temática, que é trazer como é que nós implementamos a contratação pública de soluções inovadoras. Estamos diante de uma oportunidade única para gestores públicos e também para as empresas. Você que é de empresas, que é um empreendedor, que está me acompanhando, preste bastante atenção para o que podemos construir juntos. Nós estamos diante de uma modalidade especial de licitação. É um procedimento simplificado. E mais do que isso, depois que nós fazemos os testes e as validações, eu costumo dizer, e alguns empreendedores me dizem, Tiago, nós estamos diante de uma POC paga. Sim, podemos pensar que essa modalidade de CPSI é uma forma de o poder público, o tribunal, financiar o desenvolvimento de um teste, validar esse teste. E depois que ele for validado, a possibilidade de uma contratação direta sem a necessidade de uma nova licitação. Então, nós reduzimos muito a burocracia, trazemos muita agilidade e permitimos essa incorporação da inteligência artificial e novas tecnologias no âmbito dos tribunais de justiça. E como é que funciona? Quais as etapas, as macroetapas da CPSI? É muito simples. Nós, primeiro, é preciso destacar para vocês que nós estamos diante de uma modalidade aberta, desburocratizada, que permite que empresas grandes, multinacionais participem, mas também startups. Permite também que cidadãos profissionais, pessoa física, possam apresentar suas propostas para a resolução do problema e do desafio que foi apresentado. Universidades, institutos, ICTs de ciência e tecnologia, ou seja, todos podem participar desse processo de seleção. E a partir do momento que são apresentadas as propostas, se inicia aqui essa fase de seleção em rosa, como podem ver na pirâmide. A seleção ela é das melhores propostas de soluções. Aqui nós estamos falando no momento teórico, que ainda que existam soluções de mercado, mesmo de prateleira, mas elas podem ser personalizadas para a dor e o problema específico do seu tribunal. Ou seja, essa modalidade permite contratar soluções que já existem e também soluções que serão fomentadas e que ainda não existem no mercado. Em seguida, nós passamos para os testes das soluções inovadoras, que vocês podem ver em laranja. E aí, nesse momento, o tribunal já pode investir nos testes para a construção de protótipos de soluções até 1,6 milhão de reais, 1.600.000 reais, por cada proponente contratado. Ou seja, pode ser uma empresa, pode ser uma startup ou uma pessoa física. Cada um pode receber até 1.600.000, de acordo com o que for definido no edital do tribunal. Se o orçamento for reduzido, ou se para aquele escopo específico o tribunal tiver um montante menor, esse montante pode ser distribuído entre as propostas que serão selecionadas para os testes. E ao fim dos testes, nós chegamos aqui, em verde, na etapa do fornecimento. De todos os testes que nós fizemos, por exemplo, o CNJ está realizando neste momento uma licitação especial CPSI
com um apetite de contratação de 2 testes. A partir do momento que o CNJ testar essas empresas, essas propostas, nós vamos chegar ao final e decidir se os testes foram válidos, se eles atendem aos resultados esperados, e aquele teste melhor, que for mais bem sucedido, nós podemos decidir pela contratação de maneira facultativa, investindo até 8 milhões no fornecimento, que é a incorporação daquela tecnologia numa escala maior, ou mesmo para a integração daquela nova solução aos nossos ambientes tecnológicos. Essas são as etapas da CPSI que foram mostradas para vocês e mostram a simplicidade desse modelo em relação às licitações convencionais, porque o único ponto que é exigido do gestor é apresentar o problema, é apresentar o desafio de inovação e quais são os resultados esperados. Ao contrário de uma licitação convencional, não há necessidade de fazer um estudo técnico preliminar, um termo de referência, que em tribunais muitas vezes leva tanto tempo uma licitação convencional que nós mudamos de gestão. Ou seja, um presidente, uma presidente, ela inicia a sua gestão e não consegue muitas vezes formalizar um contrato diante do diminuto tempo de 2 anos. E a CPSI é para ser ágil, é para ser rápida, de modo que nós possamos testar e validar dentro da própria gestão com entregas reais. E diante dessa potencialidade, desse instrumento de contratação especial, o CNJ atualizou a resolução 468 de 2022. O ato foi a resolução 616 deste ano de 2025. É a resolução mais recente do Conselho Nacional de Justiça. E qual foi a decisão do CNJ? Quem é de TI conhece essa resolução, porque ela trata sobre os procedimentos de contratação de TIC no judiciário. E o CNJ decidiu incorporar a modalidade do CPSI, prevista na Lei Complementar 182, como um instrumento de contratação. E isso foi considerado uma medida de governança e eficiência nas contratações de TIC, reconhecendo as dificuldades que o nosso setor de tecnologia dos tribunais enfrenta na contratação, especialmente de inteligência artificial e novas tecnologias. Então, vejam, nas palavras do conselheiro Bandeira de Mello, que foi o relator desse procedimento, dessa modernização, o conselheiro disse: a CPSI é uma modalidade especial de licitação que permite testar e validar novas tecnologias antes da contratação definitiva. E mais, o conselheiro afirma que essa modalidade garante uma flexibilidade, uma segurança na adoção de soluções inovadoras. E é muito interessante que a resolução, ela foi o ato logo após da resolução que regulamentou o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. E o próprio CNJ, os conselheiros debateram que a contratação de IA, ela pode ser feita pela CPSI de uma maneira rápida, eficiente e personalizada. É o tribunal apresentando uma dor, um problema, um desafio e as empresas criando junto em um ciclo rápido de desenvolvimento, de modo que depois de validados os testes já podem ser incorporados à tecnologia do tribunal sem a necessidade de uma nova licitação. E diante dessa potencialidade, o próprio CNJ publicou um edital, agora em abril, né, neste mês, um edital para a contratação de soluções inovadoras, e o desafio tem relação com a gestão de atendimento aos usuários do portal, do portal de acesso a dados do Poder Judiciário, que é o jus.br. Essa licitação especial está em andamento. Eu aproveito para convidar empreendedores para apresentar suas propostas, pesquisadores, inclusive universidades e instituições de pesquisa. Nós estamos com a página especializada dessa licitação no âmbito do portal do CNJ e todos podem ter acesso por meio desse QR Code. E é uma grande oportunidade. E chegando aqui nessa parte final, antes de falar para vocês dos cases de sucesso, eu trago aqui um estudo que eu tive a honra de produzir junto com o Piccoli, que nós, uma obra do ministro Luiz Fux, nós apresentamos que os gestores dos tribunais podem usar as compras públicas de inovação para criar soluções disruptivas em colaboração com empresas e startups.
Neste estudo, junto com o Piccoli, nós trouxemos que essas inovações, essas contratações, elas vão muito além do serviço jurisdicional, porque vocês podem usar esse instrumento para aprimorar e modernizar o serviço administrativo do tribunal, a gestão de recursos humanos, a gestão financeira, a própria segurança da informação e a segurança física dos tribunais. As potencialidades de uso são simplesmente infinitas e elas estão alinhadas para atender todas as dores que vocês podem estar enfrentando nos tribunais. E chegando aqui à parte final, trago cases de sucesso que demonstram que esse modelo, essa modalidade ágil, célere de contratação, ela já está sendo adotada por órgãos de alta referência e que nos trazem ainda mais segurança jurídica. Temos o case, o primeiro que eu gostaria de apresentar, no Tribunal de Contas da União. Nada mais, nada menos do que o TCU. Ele próprio lançou um desafio de inovação e que trouxe um desafio relacionado à fiscalização remota de obras. E o desafio foi uma pergunta: como o TCU poderá realizar a fiscalização remota, periódica e tempestiva em larga escala de obras urbanas de calçamento e pavimentação? Ao invés do auditor ter que fazer uma viagem para fiscalizar uma obra em loco, ou mesmo auditorias por amostragem, a solução tecnológica esperada será para, à distância, remotamente, ser possível realizar essas auditorias. Foram mais de 22 propostas apresentadas por 22 empresas, instituições, até mesmo pessoas físicas, e 3 foram contratadas, estão recebendo 1.600.000 cada para desenvolver os testes já em fases avançadas, e as soluções que estão sendo construídas são simplesmente impressionantes e, posso dizer, não existiam no mercado. Foi um processo disruptivo de inovação. Também, outro case, que é um norteador do nosso trabalho, é o Ministério Público do Rio de Janeiro, que, por meio do seu laboratório Inova, lançou a CPSI para 4 desafios. Desafios relacionados ao sistema de justiça, como transações suspeitas e sistemas de precedentes, mas também desafios internos para a integração de dados e gestão de projetos. Como podem ver à direita, nós tivemos os 4 contratos celebrados, estão também em desenvolvimento, alguns já em fase até de fornecimento, e foram 3 empresas contratadas, a Ethos, a Atlas e a Sumé Tecnologia. E chegando aqui, em um caso específico do Tribunal de Justiça, que é de Minas Gerais, eu espero que tenhamos representantes do Tribunal Mineiro para compartilhar também com vocês essa experiência, que apresentou um desafio relacionado ao atendimento ao público externo. E o desafio do Tribunal de Justiça de Minas foi o primeiro do Poder Judiciário, e eles contrataram 2 empresas para desenvolver esses testes, também com relatos de muito sucesso e uma repercussão muito positiva em soluções de atendimento aos cidadãos. Em conclusão, eu afirmo e trago para vocês esse convite, esse chamado à ação, que a CPSI é a melhor estratégia para criar soluções de IA e também outras tecnologias, e especialmente em colaboração com as empresas. Com essas palavras, eu me coloco à disposição para que a gente possa conversar sobre esse tema e avançar na inovação aberta por meio de contratações de novas tecnologias, por meio da CPSI. Muito obrigado e é um grande prazer estar aqui com cada um de vocês.